7 horas, dia 30 de janeiro de 2025. Bom dia a todos, recebendo nossa manhã de 90 dias de esperança. Quem chegou um pouquinho mais cedo pôde escutar essas canções de evangelização. E hoje nós temos a Vanessa aqui representando a evangelização do Instituto Ser. Os voluntários, assim, fazem muitas coisas, né? Mas as meninas brilham na evangelização, além de outros trabalhos e tarefas. A gente está com a Vanessa, com a Cida, com a Cacau, deixa eu ver o que está pulando, a Tamires. Então, a evangelização está brilhando aqui. Até a gente poderia quebrar um pouquinho o protocolo, mas se a Vanessa quiser começar contando como é que ocorre a evangelização online, né? Do Instituto Ser, antes de nós começarmos, porque isso tudo a ver com esperança, né? Olha quantos irmãos estão aguardando o seu momento de vir à Terra, né? Nesse momento de transição, e a nossa evangelização no ventre e na pré-concepção trabalha com essa esperança, né? Com essa vinda dos nossos irmãos. São as sementes deixadas pela Sheila Passos, diz a Cida aqui. Então, com o nosso coração transbordando em alegria, damos as boas-vindas para mais um dia, pensando na esperança e fortificando os corações dos nossos irmãos que já estão aqui presentes conosco, se preparando para sua nova encarnação, traçando os seus pontos de melhoria, traçando os seus desafios, mas principalmente cultivando suas virtudes, sua qualidade, seu bom ânimo, aqueles que vêm, que já estão achegados a nossas famílias, como nossos filhos, como nossos sobrinhos, como nossos netos, como nossos entes queridos, que possamos envolvê-los nesta manhã com bom ânimo e esperança. E para fazer a leitura do nosso capítulo, chamamos a nossa Vanessa. Capítulo 6: Evolução e Aprimoramento. Seja bem-vinda, Van. O que você tem para nos contar sobre evangelização e depois sobre o nosso capítulo? Ei, gente, bom dia de novo para quem está chegando. Então, eu sou a Vanessa, sou voluntária do Ser, trabalho aqui com as meninas na evangelização, que a Eleonora citou. Eu não estou vendo todo mundo, mas a equipe é grande e são muitos corações envolvidos nesse trabalho que é tão precioso, né? Como a Eleonora disse, da preparação da reencarnação, tanto de preparação desses que já estão encarnados para a acolhida destes que estão se preparando para reencarnar. E, e eu arrisco a dizer que em todas as fases da vida, né, nós evangelizamos espíritos, seja em qual fase da vida, na pré-reencarnação, na pré-concepção, no ventre, bebês, jovens, adultos, e a preparação também para o retorno à vida verdadeira, porque nós estamos sempre em aprendizado, sempre em evolução e aprimoramento, como diz o texto, né? Então, é só para fazer o convite para aqueles que conhecem ou que que sabem, né, quem quer fazer parte do trabalho como evangelizando, as turmas de evangelização para casais na pré-concepção, para aqueles que já estão gestando evangelização no ventre,
As inscrições já estão abertas, nós iniciaremos agora em fevereiro. Então, é só entrar em contato com o Instituto Ser através do e-mail evangelizacão@portalcer.com. Tá bem? Então, vamos entrando no nosso texto, que fala bem desse assunto tão precioso para nós, que é a reencarnação, né? Então, hoje o texto é de número 6 do Livro da Esperança, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Evolução e aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Capítulo 4, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai comentar Emmanuel. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem a utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuantes no universo.
À face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar ser. Será? O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos. E, com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Então, a reencarnação, como eu disse, é um tema que para nós é muito caro, né? Não só pelo trabalho que nós realizamos no ser, de evangelização de espíritos, mas pelo próprio reconhecimento e valorização da vida e da oportunidade bendita que Deus nos concede de sempre estarmos nos renovando e nos melhorando. E vários aspectos poderiam ser trabalhados nesse texto. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje são as notas que vibraram no meu coração. Então, já de cara, assim, lendo ele, me salta aos olhos os princípios da doutrina espírita que estão lá no Livro dos Espíritos, que são a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, especialmente a lei de progresso, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. É graças ao conhecimento da reencarnação, da natureza da alma, que fica fácil de compreender o progresso do espírito, desde as modalidades mais rudimentares até suas manifestações mais altas. E aí, eu lembrei das aulinhas de evangelização. Quando a gente trabalha com os bebês, a gênese planetária, em que o princípio inteligente ele passa por todos os reinos da criação. É como se Deus quisesse que a gente se sentisse pertencente a toda a sua obra. Então a gente estagia pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar ao reino aminal. E à medida que o organismo, que o princípio inteligente vai evoluindo, vai se aperfeiçoando e aperfeiçoando também a matéria, conforme se torna apto para dirigi-lo. E aí, a nossa Sheilinha fazia a seguinte pergunta para nós:
Qual a diferença? O que diferencia o reino animal do reino hominal? E aí eu queria também fazer essa pergunta para vocês. Alguém sabe responder o que diferencia o reino animal do reino nominal? Na evolução do espírito, do princípio inteligente, os evangelizadores podem falar. Mas A eu tô achando. inteligência, a inteligência, Oi? o raciocínio, a Tá lá. inteligência, o raciocínio, Opa, tá quase. A Carol colocou ali, ó. O pensamento contínuo. O pensamento ininterrupto, como traz André Luiz lá na Evolução, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, passamos de espírito com E minúsculo para espírito com E maiúsculo. O princípio inteligente percorreu lentamente todas as escalas da vida orgânica e foi por meio da ascensão ininterrupta, em transcurso de séculos inumeráveis, que ele pôde, pouco a pouco, demoradamente, fixar no invólucro fluídico todas as leis de todos os reinos. Desenvolvemos os automatismos dos outros reinos e hoje estamos aqui. Pulmão funcionando sem comando, coração bombeando sangue para as células, para os tecidos, para os órgãos. Manipulamos e controlamos os diversos reinos, como trouxe Emmanuel no texto, para o nosso progresso, para a nossa evolução individual e coletiva. Mas qual será o motivo dessas diversas fases? Qual será o motivo dessas repetidas experimentações na matéria? Qual o objetivo da reencarnação? E aí a gente lembra da questão 132, lá do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos benfeitores: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa para uns expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, e essa é o que nos interessa: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aí, Kardec complementa dizendo que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E aí a gente vai para os versículos e para o texto do Evangelho segundo o Espiritismo que Emmanuel nos trouxe. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. As reencarnações constituem uma necessidade do progresso espiritual, constituem a necessidade do nosso progresso espiritual. E é o meio que Deus encontrou de nos aproximarmos dele. A cada renascimento, a cada oportunidade que Deus nos concede, do esquecimento
esquecimento dos erros, dos prejuízos, das paixões antigas. A cada reencarnação, Deus nos concede a oportunidade de construir o homem novo, de construir o espírito perfeito na perfectibilidade que nos é que nos é oferecida pelo Pai, e em especial a cada reencarnação, através dos nossos esforços, Deus nos concede a oportunidade de nos aproximarmos dele. Então, a reencarnação por si só já é tema de muita esperança para todos nós. Aí eu queria pegar um trechinho específico. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas a gente vai adiantar aqui um pouquinho, porque Emmanuel, lá no finalzinho do texto, ele traz uma ferramenta muito importante e que às vezes a gente passa despercebida ou ainda não é bem compreendida por nós, que é a vontade. A vontade. Então, lá, depois nos parágrafos 19, 18, 19, 20, a gente gostaria de trabalhar nesse aqui. Por muito alta seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo. Tempo que é patrimônio igual para todos. Quantas oportunidades numa reencarnação que a gente tem de eternizar momentos, né? Junto com os nossos filhos, com os nossos amores, com aqueles que nós somos afins, um pôr do sol, a admiração de uma natureza, que a gente perde ali o tempo cronológico e absorve o tempo, esse tempo que é patrimônio de Deus, que aqui Emmanuel diz, né, que é patrimônio igual para todos. Basta usares sabiamente a vontade, a fim de que te consagres ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Então, a vontade que é essa mola propulsora do adiantamento moral. E às vezes a gente pode pensar, ué, mas será que eu tenho má vontade então? Que história é essa? Será que eu não tenho boa vontade? E a questão não é se a gente tem boa ou má vontade. É o entendimento dessa potência do espírito. É uma questão de consciência. Consciência desse recurso e de quem nós verdadeiramente somos. Consciência. Conhecer-se. Conhece-te a ti mesmo, né? O grande processo de evolução consiste em tornar consciente aquilo que é inconsciente. E lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel também traz os departamentos da vontade. O departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, o departamento da inteligência, que dilata o patrimônio da evolutivo e cultural, o departamento da imaginação, o departamento da imaginação e o departamento da memória. Todos esses departamentos sob o comando da vontade e a vontade impactando, sendo o impacto determinante que decide se aciona ou não essa máquina dos departamentos. Então, a gente pensa na vontade aliada
a esperança. Onde está a esperança nesse texto? Perguntava sempre a Sheilinha para nós todas as manhãs também. Onde está o tema que nós estamos estudando? Como nós podemos aliar a esperança à vontade? A esperança não está tão somente na reencarnação e em si, como a lei de amor, mas a esperança se apresenta como um farol que aponta o caminho a seguir. Sem a esperança, a vontade poderia restringir-se às metas terrenas, às questões terrenas. Com a esperança, ela se eleva e nós passamos a nos reconhecermos como verdadeiramente somos, espíritos eternos, filhos infinitamente amados por um Pai que nos concede inúmeras reencarnações para o nosso aprendizado. Com a esperança, a vontade se eleva, permitindo que vejamos os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento em direção à nossa finalidade. Juntas, elas criam um círculo virtuoso. A esperança alimenta a vontade e a vontade concretiza a esperança. Quando unidas, estas duas forças tornam-se capazes de transformar esforços em evolução. Adicionar esperança à vontade, o ser, ele encontra não apenas a força para agir, mas o sentido para continuar. E nossa esperança, nosso farol que ilumina esse caminhar evolutivo, que ilumina a nossa consciência de quem nós verdadeiramente somos, quanto ao nosso destino, essa esperança, para nós, espíritas cristãos, essa esperança é Jesus. Então, que nós, tendo Jesus como nosso modelo, nosso guia, nosso mestre e nosso irmão, nos inspiremos ainda mais para aproveitarmos ainda hoje tantos, tantos patrimônios que Deus nos concede, para que possamos nos tornar cada vez melhores, sendo mais fraternos, mais solidários uns com os outros, melhorando a nós mesmos e o mundo ao qual Deus nos concedeu e que nos oferece todos os recursos necessários para o nosso progresso, para a nossa evolução e para nos aproximarmos cada vez mais de nosso Pai. Obrigada a todos pela paciência, pelo carinho da escuta e que, mais do que as palavras que foram ditas, as vibrações desse momento que Deus nos concede, nos fortaleçam a esperança, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amigos. Bom dia. Até Bom dia amanhã. a todos. Bom dia.